porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Na época que o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, inspirados pelo Espírito Santo, os gregos achavam loucura que uma pessoa que foi crucificado, morto como um miserável, no madeiro da vergonha, ser adorado e ser chamado de Senhor por muitos. Para os judeus era escândalo que o tão esperado Messias fosse crucificado no madeiro, porque a Torá estava escrito que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. Mas Paulo disse para aqueles que crer, para aqueles que buscam refúgio no lugar mais seguro do universo, que é o Calvário. O caminho do Calvário continua ainda o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vocês que me acompanham nesta playlist, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero dar continuidade hoje falando sobre a sexta frase. Falamos nas lições passadas, nos estudos passados, que cumprindo as profecias, especificamente Salmo de 69, a partir do versículo 20, quando deram vinagre a Jesus, quando Jesus disse: tenho sede, e eles não deram água, deram vinagre. Jesus estava cumprindo as profecias e assumindo o nosso lugar na cruz. Ele morrendo como um homem, ele disse: tenho sede. E quando puseram o vinho azedo, que o ácido acético penetrara em suas fissuras, rachada pelo sol escaldante da Palestina, do sol de Jerusalém, naquela hora crucial da cruz, que foi a hora nona, ele disse: tenho sede. E quando chegaram o vinagre, quando puseram o vinagre em sua boca, e ele tomando o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Nós falamos nas primeiras lições que nós podemos dividir a crucificação de Cristo em 7 partes, ou defini-la como: primeira frase, a palavra do perdão; segunda frase, a palavra da salvação; terceira frase, a palavra do amor; quarta frase, a palavra do sofrimento espiritual; quinta frase, a palavra do sofrimento físico; e hoje falaremos sobre a palavra do triunfo. E na sétima, a sétima e última, nós falaremos sobre a palavra da entrega. Então, o que estava consumado? Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Nós podemos ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Mas se nós voltarmos um pouco mais, no capítulo 17, nós podemos ver Jesus falando no versículo 4: eu te glorifiquei na terra, ó Pai. Ou melhor dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Queridos, o que é que Jesus quis dizer com aquela palavra? A maioria dos teólogos concordam unicamente ou unanimemente que Jesus estava completando algo, completando a obra. A palavra consumado, que é o substantivo grego tetelestai, que vem do verbo grego também teleu. A palavra o verbo grego teleu significa
acabar, consumar, completar, certo? Então, quando Jesus disse está consumado, Jesus ele enfatizou o fim ou a consumação de uma obra. No versículo que nós lemos aqui em João capítulo 17, versículo 4, Jesus, a cruz, ele diz que foi o lugar da glorificação de Deus. Ele disse, eu te glorifiquei aqui na terra, ou a própria glorificação do Cristo. Ele disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste-me a fazer. Mas o que significa a palavra tetelestai? Tem dois significados que se encaixam perfeitamente na obra de Jesus, na missão de Jesus. Primeiro, nós podemos ver que nesses dois significados, o primeiro significado é que quando um servo obediente ao seu senhor, ao chefe da fazenda, quando um chefe da fazenda mandava um servo fazer uma obra, um trabalho, quando ele terminava o trabalho, humildemente ele chegava, ou em espírito de obediência, e chegava e dizia ao seu senhor, ao seu patrão, tetelestai, terminei a obra. O segundo significado possível é que quando o pai mandava um filho, certo? Isso aqui dentro do pensamento grego, dentro da cultura grega, dentro do significado do pensamento da palavra tetelestai. Quando um pai mandava um filho executar uma obra, uma missão, o filho humildemente, em espírito de obediência, terminava a obra. Quando terminava a obra, e esse filho aqui não era qualquer filho, não era o filho rebelde, não era o filho que não obedecia, mas era o filho obediente, o filho que obedecia às ordens do pai. Quando ele terminava esta obra, ele se dirigia ao pai e dizia, pai, tetelestai, terminei a obra que o trabalho que o Senhor me mandou que eu fizesse. Estas palavras, este significado se encaixa perfeitamente em Jesus. Se nós lermos as profecias como, por exemplo, Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 9 e 10, diz que Jesus viria o fruto do seu trabalho e ele ficaria satisfeito, certo? Jesus ele concluiu o quê? A obra do Pai, a missão que o Pai mandou que ele fizesse. E ele, como um servo, o profeta Isaías fala também muito do servo sofredor, o servo humildemente, o servo que sabia o que é padecer, como disse o profeta Isaías, experimentado nos trabalhos, aquele que os homens escondiam o rosto, que foi desprezado, que foi humilhado, mas que levou sobre si as nossas iniquidades. Ele mesmo concluiu a obra que o Pai mandou que ele fizesse. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha arquitetado um plano. E este plano foi executado na cruz. Este plano diz respeito à vida eterna. Diz respeito à vida eterna do homem. O lugar mais seguro, eu quero dizer, do planeta Terra, do universo, é a cruz. É o caminho do Calvário. É a aceitação de Jesus como suficiente e único Senhor e Salvador da nossa alma. Mas eu quero dizer uma coisa interessante, que esta palavra, que é a Bíblia, ela é repleta de profecias e promessas. Os seus 66 livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, diz respeito a uma promessa de Deus. E esta promessa de Deus, ela se cumpriu perfeitamente nesta palavra. Sem esta palavra, tetelestai, o Antigo Testamento não estava concluído. Ainda estava em andamento. Interessante. O Novo Testamento, por sua vez, também se baseia em suas promessas nesta sublime palavra. Ou seja, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, sem esta palavra,
nenhum dos dois estaria completamente terminados, ou seria completamente perfeito, vamos dizer desta forma, ou concluído. A melhor palavra é essa, concluído. Estaria ainda em andamento, ou seja, esta palavra define tudo. Tetelestai, disse Jesus. A obra do Calvário, a missão de Jesus estava cumprida. Tá bom? Ok? Jesus falou nesta sexta frase: Pai, está consumado. Agora os homens podem se dirigir, o caminho está aberto. Os homens agora têm uma entrada, tem um caminho que ele pode percorrer. Este caminho sou eu, o caminho do Calvário, o caminho de chegar aos céus, de alcançar a vida eterna, está concluído. E o homem pode vir a mim, e ao meu sacrifício que é completo, perfeitamente completo.